Olá, meu nome é Paulo Serpa e eu sou aluno do sexto semestre do curso de Sistemas e Mídias Digitais. Hoje eu vou falar um pouco desse estilo de se vestir chamado boho chic, que se deriva do estilo boêmio e é muito confundido com o estilo hippie. Para isso eu vou abordar sua história de origem, características, definições e diferenças quando comparados com outros estilos. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o estilo boêmio e a história dele. Bem, esse é um estilo muito relacionado com a moda hippie, em que se usa tecidos naturais e estampas retrôs, além de cores neutras, misturado com um tom de anos 70. Esse é um estilo que ultrapassa a moda, também é uma cultura por si só, com suas ideologias, mas que começou como uma contracultura no século XVIII. Mas de onde vem esse estilo? As primeiras menções são feitas por volta do século XVIII, durante a Revolução Francesa. Devido às dificuldades econômicas e sociais da época, os artistas eram forçados a viver na pobreza e usarem roupas velhas. Contudo, assim que a economia se estabilizou, esses mesmos artistas começaram a se expressar pelas vestimentas de forma excêntrica e chamativa. Para as pessoas dessa época, esses artistas se vestiam como ciganos que vinham de uma região do oeste da Europa, chamada Boêmia. Assim, eles começaram a ser chamados de boêmios, em sinônimo à contracultura, criatividade e expressão artística que eles representavam. Infelizmente, na época, esse era um termo muito pejorativo. Já no século XX, os designers começaram a evoluir o estilo boêmio e incorporar vários detalhes de várias culturas nele. Além disso, implementaram muitas estampas ao estilo, principalmente estampas florais, paisley, que é cachemira, e redemoinhos. Dois grandes responsáveis por essas mudanças foram Paul Poiret e William Morris. Agora, nos anos 60, o movimento boêmio ganhou um significado novo e mudou a definição de moda. Os hippies eram contra o estilo de vida convencional e o estilo de se vestir deles, usando roupas étnicas, bordados, volumes e franjas, começou a se tornar popular. Eles rejeitavam o materialismo, o que se demonstrava na vestimenta deles. Ok, a gente já falou, explicou a história, mais ou menos de onde é que veio, mas não explicou ainda o que é o boho chic. Bem, o boho chic é uma versão atual do estilo boêmio, que traz consigo elementos mais urbanos, mas ainda com forte inspiração nos hippies, e tem como características roupas confortáveis, leves e esvoaçantes. Esse estilo foi inicialmente utilizado por mulheres londrinas e nova-iorquinas, mas chamou atenção e se espalhou rapidamente por volta dos anos 2002 e 2005, pelo mundo todo. E foi nessa época que a jornalista australiana Laura Demasi, acho que é assim que se fala, utilizou o termo boho chic para descrever esse estilo que encantava tanto as pessoas. Mas quem se veste assim? O boho chic tem uma característica principalmente feminina, mas isso não significa que homens não possam utilizar. Segundo o site Calçatai, se a gente for imaginar uma persona para esse estilo, teríamos o seguinte: mulher independente que foge dos padrões de espírito livre e que adora viver a vida com roupas de visual descontraído, feitas de tecidos leves e naturais, além de acessórios com a mesma vibe. A vestimenta, ela conta com uma paleta de cores quentes e frias, não importa. A dica é escolher entre 6 a 12 tons. A ideia é utilizar cores similares, por exemplo, caramelo, marrom e café, e evitar cores isoladas. Cores pastéis, elas são bem-vindas, mas cor muito saturada, tipo neon, elas não são legais. As roupas sempre vão seguir uma tendência mais natural. Texturas étnicas, saias longas e soltas, vestidos vaporosos, bolsas grandes, blusas de tecidos fluidos, cardigans leves, estampas florais, jeans, rendas, lenços. Tudo sempre deve ficar muito confortável. E os acessórios eles não fogem muito dessa perspectiva não, e eles são bem naturais também. Então é muito comum encontrar acessórios com conchas, búzios, corais, madeira, pedaços de osso. E aí são usadas pulseiras de cordões, brincos grandes, cintos de couro largo, óculos aviador, braceletes e chapéus. E nada melhor para dar de exemplo do que o cinema e a televisão, que é bem comum encontrar esse estilo de vestimenta boêmio. Mas aqui eu trouxe dois exemplos principais. O primeiro é do filme Across the Universe, que se passa na década de 60 e por vezes os personagens adotam esse estilo de vestimenta, em especial a personagem Seri. E se você pensou que a gente ia ficar só com exemplo de cinema e ainda mais de filme alternativo de Beatles de 2007, você estava errado. Eu trouxe também um personagem de uma série atual, Klaus Hargreaves, na segunda temporada de Umbrella Academy, que em boa parte dela ele se passa por um guru espiritual e adota um estilo de vestimenta mais voltado para o hippie, mas isso não deixa de ser boêmio. E para provar que isso não é só coisa de tela, de TV e de cinema, muitas celebridades também aderem a esse estilo no dia a dia, e aqui a gente vai usar algumas de exemplo. A modelo Kate Moss, a atriz Blake Lively, que fez Serena Van Woodsen, eu acho, em Gossip Girl, e as designers Irmãs Olsen.
Ok, e vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu falei esse tempo todo aqui sobre boêmio, hippie, boho chique, mas você entendeu bem a diferença entre eles? Porque assim, o que é que você acha da gente se aprofundar um pouco nisso tudo e fixar um pouco esses traços e o motivo de tanta confusão entre esses três estilos? Os hippies iam muito além das roupas e defendiam um estilo de vida por si. Eles iam contra os valores conservadores e padrões sociais estabelecidos na época. Para eles, a harmonia e a unidade eram muito, muito importantes. E seus valores sociais e econômicos refletiam nas suas roupas, por meio de seus tecidos surrados, roupas frouxas, cordões de contas, sandálias e cores vibrantes. Já os boêmios, ou borro, como você preferir chamar, eles levavam uma vida de forma mais despreocupada, com hábitos mais informais, naturais. E isso se refletia muito nos materiais mais leves, esvoaçantes, com aquela vibe mais retrô, tons mais neutros. Já o borro é uma mistura dos dois elementos anteriores, assim. Ele anda entre várias culturas e ideologias, só que com um tom um pouco mais moderno. Ele consegue, de forma muito interessante, um balanço entre as contraculturas, sem que você necessite entrar de cabeça naquele estilo de vida, como os boêmios e os hippies faziam. E é ideal para quem se encontra confortável no meio de tudo isso. E para finalizar, é tão interessante como o estilo boêmio, que começou como uma contracultura algumas centenas de anos atrás, acabou se tornando uma cultura por si só e influenciou tantos outros estilos, desaguando no boho chique, que é uma mistura de materiais, estilos e culturas que representa pessoas independentes e despojadas. Obrigado pela atenção e boa noite.